Olá pessoal, eu sou Victor Frota, estudante do 7º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Em comemoração ao Dia Mundial da Infância, o Newslink TV recebeu Rui Aguiar, chefe do escritório do Unicef em Fortaleza, para uma entrevista especial. Dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Infância. O dia foi criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O objetivo é conscientizar a população sobre os direitos das crianças e adolescentes e a importância de garantir um desenvolvimento saudável. E para falar de uma organização importante como a Unicef, convidamos Rui Aguiar para conversar comigo sobre a trajetória dele e sobre as políticas e programas do Unicef. Rui é doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, especialista em avaliação pela UNB e Planejamento e Política Educacional pela Unesco. Foi coordenador de Planejamento e Política Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ceará e desde 2002 é gestor de programas do Unicef para os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, onde atua em programas na área de educação básica, adolescência e proteção de crianças e adolescentes. Rui Aguiar, seja bem-vindo ao Newslink TV e é um prazer imenso contar com a sua presença. Prazer é meu. Rui, me conta um pouco sobre o seu início da sua trajetória e quando você descobriu que gostaria de trabalhar com educação. Tá. Puxa, o meu desejo de trabalhar na educação começou num colégio que eu estudei em Santarém, no Pará. Eu nasci aqui no Ceará e a minha família mudou-se para o Pará em 74. E aí eu tive a sorte, né, de estudar num colégio que tinha uma pedagogia bem moderna, e já no corresponde ao 5º ao 8º ano, né, que agora é 5º a 9º, eu tive o desejo de ensinar porque nesse colégio adotava-se uma pedagogia de que os alunos do ensino médio eram professores do ensino fundamental de oficinas de arte. A gente aprendia nesse colégio a fazer tapeçaria, artesanato, marcenaria, eletricidade básica de casa, essa coisa toda. E esse trabalho era orientado pelos alunos do ensino médio. E nisso nasceu meu desejo de ser professor. Foi uma coisa que veio do ensino fundamental. E a outra coisa foi que eu fui alfabetizado em casa pela minha mãe. Talvez isso tenha sido o fator mais importante. A minha mãe me alfabetizou em casa e a mãe dela era alfabetizadora de crianças, era professora leiga. Então sempre me chamou muita atenção a atividade de educadora dessas duas mulheres, da minha mãe e da minha avó. E para mim a educação sempre foi uma coisa muito relacionada ao lado afetivo, né? Tanto nessa relação com a minha mãe, de aprender a ler e escrever. Ela é aqui de Sobral, uma serra chamada Serra do Rosário. Então eu fui conhecendo a história e as pessoas, né, ali da Serra do Rosário, ao mesmo tempo que eu estava sendo alfabetizado pela minha mãe. Então, de uma certa maneira, eu tive essa influência da minha mãe e da minha avó, e também essa vivência na escola. Então, eu fui capturado para a educação muito cedo. É interessante. A segunda pergunta, a sua experiência como pai foi algo que te abriu ainda mais os olhos para a área da educação e também para as políticas da Unicef? Sem dúvida. Embora isso não seja uma coisa obrigatória, né? Quer dizer, você não, para ser educador, para ser professor, você não precisa necessariamente ser pai ou ser mãe. O que você tem que saber é entender bem de infância e de adolescência, né? Quer dizer, o requisito para ensinar
está muito mais relacionados a compreender a infância e a adolescência do que propriamente ter a vivência de ser pai ou mãe. Mas, no meu caso, foi muito importante porque eu aprendi muito com as minhas filhas. Então, o processo de acompanhamento do aprendizado delas me ajudou bastante. Então, nas diversas fases do meu trabalho no Unicef, as minhas filhas estavam em tempos, né, diferentes. Então, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar no Unicef, que eu estava desenvolvendo um projeto chamado Selo Unicef, com uma grande educadora, que é a Stella Naspolini, eu fiquei muito atento ao movimento da minha primeira filha, da Gabriela, que hoje tem 30 anos e é psicóloga. E logo em seguida, a partir de 2004, eu comecei a trabalhar num programa de alfabetização de crianças, que chama PAIC, né, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que a gente começou, inclusive, com uma parceria aqui com a Unifor. A professora Xênia Bonfante, aqui da Unifor, foi uma das primeiras pessoas a se interessarem por esse programa. A gente foi a Sobral, ver o que estava acontecendo em Sobral, mas a minha professora foi a minha filha, a Lara, porque à medida que eu estava discutindo o programa de alfabetização na idade certa, era também um momento que a Lara estava sendo alfabetizada. Então eu pude acompanhar assim, com uma riqueza de detalhes muito grande o que acontecia em casa. Mas, de novo, foi um privilégio ter tido uma filha em fase de alfabetização, mas isso não pode ser uma regra, quer dizer, você não pode pontuar a tua trajetória como educador ou como educadora pelo fato de ter ou não ter filhos, né? O mais importante é conhecer a infância. Certo. A educação pode ser desafiadora por ter como objetivo desenvolver a criança. Por que você escolheu seguir por essa área? Eu acho assim, a educação foi tudo na minha vida. Tudo que eu tenho foi a partir das oportunidades que eu tive de educação. Então, por exemplo, a minha mãe, que foi a pessoa que me alfabetizou, ela estudou com professoras leigas no sertão do Ceará, numa época em que os professores eles eram como caixeiros viajantes. Então, os professores iam de sítio em sítio, ficavam ali uma semana, daqui a 2 meses retornavam, então era uma coisa muito precária. A minha avó foi professora leiga, ela comprou, 20 bancos escolares e instalou na casa dela, e os alunos vinham para ter aulas. Então, desde muito cedo eu percebi que a educação fazia uma diferença muito grande na vida de uma pessoa. Então, para mim, a educação foi tudo. Foi realmente tudo. Quer dizer, todas as oportunidades, a forma como eu penso, a forma como eu leio o mundo, está vinculado a esse desejo de educação. E eu acho que a educação não pode ser um privilégio. A educação deve ser mesmo um direito humano. Então, eu acho que esse foi o grande salto que nós demos no Brasil a partir de 96, com a nova Lei de Diretriz Base de Educação, que tornou a educação universal realmente no Brasil. Primeiro o ensino fundamental, depois a educação infantil e agora a gente ainda tem um desafio pelo ensino médio. Então, a minha luta pessoal é muito vinculada a essa ideia desse educador baiano, que é o Anísio Teixeira, que foi um dos maiores educadores brasileiros, que tinha essa ideia muito bem definida. Educação não é privilégio, educação é direito. Então, é nisso que acredito e é por isso que eu luto.
Hoje você é chefe do escritório do Unicef em Fortaleza. Fala um pouquinho do teu trabalho. O meu trabalho é muito estimulante, né? É uma coisa única, né? Porque o Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Esse ano a gente completa como Unicef 75 anos no Brasil. O Unicef chegou aqui no Brasil naquela grande seca de 1950, uma seca que teve aqui no Nordeste, e o Ceará foi um dos primeiros estados atendidos pelo Unicef. Depois, na minha infância, teve um momento que eu ganhei uma agenda do Unicef e também eu gostava muito de escrever cartas e mandar cartões. E naquela década de 80, o Unicef financiava a sua ação no Brasil a partir da venda de cartões. Então, eu via aquele material, a agenda, os cartões, aquela coisa toda, não tinha ideia o que era o Unicef, nem o que isso poderia significar, até o momento que eu tive a oportunidade de fazer um concurso público, porque o cargo no Unicef é um concurso. Fiz o concurso, fui aprovado em 2002 e entrei justamente para trabalhar na área de educação e cidadania dos adolescentes. Então foi um grande privilégio. E é uma instituição que dá muita condição de criação. Então a gente conseguiu, na equipe do Unicef em Fortaleza, a gente conseguiu criar coisas importantes, né? Então, como é o caso do selo Unicef, que é o maior programa de políticas públicas, né? O maior reconhecimento que as Nações Unidas dão no mundo a municípios, é justamente o selo Unicef. Foi criado aqui pela nossa equipe em Fortaleza. Nós criamos um programa muito interessante de protagonismo de adolescentes que chama Núcleo de Cidadania de Adolescentes, que hoje está no Brasil todo. Nós criamos, como eu falei, com apoio aqui da Unifor no início, o programa de alfabetização na idade certa. Então, participar de programas que representam soluções para problemas reais das crianças é um privilégio, né? E é o espaço onde eu posso viver a militância que eu acredito, né? Só que agora de maneira ampliada. Então, se eu imaginava que educação não pode ser um privilégio e deve ser um direito, eu penso a mesma coisa para a saúde, para proteção, né? Para acesso ao saneamento. Então, tem uma série de coisas na vida de uma pessoa que não podem ser privilégios, tem que ser direito. E a Unicef me dá a oportunidade para viver isso. Retornamos com nossa entrevista especial. Neste episódio, contamos com a presença de Rui Aguiar. Rui, você é gestor de programas do Unicef desde 2002. Nestes mais de 20 anos, quais foram as iniciativas que mais te marcaram? Olha, duas iniciativas especialmente me marcaram. A primeira foi o programa de alfabetização na idade certa. E acho que por conta da minha história com a alfabetização, mas sobretudo porque nós identificamos um problema importante no Ceará naquele tempo, isso foi 2004, quase metade das crianças saíam do quarto ano do ensino fundamental sem saber ler, escrever e compreender um texto simples, né? E aí a gente reuniu um grupo grande de especialistas, alunos de todas as universidades do Ceará naquele momento participaram voluntariamente de um grande esforço
de pesquisa para a gente identificar, de aplicar uma avaliação e essa avaliação foi feita de uma maneira muito carinhosa, muito bem preparada, acolhedora. E nós utilizamos na época os textos do professor Horácio Dídimo. O professor Horácio Dídimo é um dos maiores poetas da infância no Brasil. Era um professor da UFC e ele tinha um livro de fábulas que a gente utilizava esse material como abertura do processo de avaliação. Tinha uma sessão de leitura dessas fábulas com as crianças e tal. E depois o teste, a avaliação, usava elementos dessas fábulas nas perguntas que eram feitas às crianças. E um determinado menino que não sabia ler e escrever, a única coisa que ele conseguiu desenhar foi um pequeno leão, um leãozinho assim, bem pequeno. E aquilo ali, para a gente, se transformou num grande símbolo da luta que a gente precisava, porque a gente recebeu a informação da equipe de campo do sofrimento daquela criança de não conseguir escrever e da luta dela se expressar a partir daquele desenho. Então esse programa foi um programa muito forte, assim. Então a gente de fato conseguiu fazer uma diferença grande. A gente conseguiu identificar o problema, fazer as recomendações, experimentar as primeiras soluções e depois o programa se tornou política pública no Ceará e no Brasil. Então, foi realmente assim uma experiência única, né? O selo Unicef é um projeto que a gente tem no Ceará há 25 anos, que nos permite conhecer a realidade do Brasil, né? O que é que acontece com a infância e a adolescência no Brasil todo, e permite que a gente encontre antigas adolescentes, como a Letícia, que é produtora desse programa, que foi adolescente do NUCA, do Núcleo de Cidadania de Adolescentes, lá em Monsenhor Tabosa, no Ceará. E aí, de repente, a gente está num programa de entrevista e uma pessoa salta lá do outro lado da produção e diz: olha, eu fui do NUCA. E ela não sabe a emoção que dá na gente saber, putz, uma pessoa que estava lá no programa, que a gente nem sabia, estava tendo impacto na vida dela. Foi muito forte também. E um terceiro programa, assim, outra área, foi o Comitê de Prevenção de Homicídios na Adolescência. Esse aí foi o mais duro, assim, o aprendizado mais complicado, porque nós fomos entrevistar as famílias de quase 300 adolescentes que haviam sido mortos em Fortaleza em 2015. E a partir do conhecimento dessa realidade, a gente entendeu a força que a violência tem na formação dos adolescentes e, claro, na interrupção da vida dos adolescentes. Então, são experiências únicas, né, que nos colocam em contato também com pessoas muito dedicadas à causa da infância e da adolescência, porque o nosso trabalho no Unicef, a gente poderia descrever como nós estamos, assim, ao lado de quem está perto das crianças. Quer dizer, o nosso trabalho é fortalecer esses técnicos municipais, professoras, agentes comunitários de saúde, enfermeiras, assistentes sociais, uma multidão grande de pessoas. Você imagina que se você juntar professoras, agentes comunitários de saúde, enfermeiras, assistentes sociais, esse é um grupo humano de quase 100 mil pessoas no Ceará. Então, estar ao lado dessas pessoas é o que nos permite chegar o mais perto das crianças. Bacana. Você poderia explicar de que forma a Unicef protege os direitos das crianças e dos adolescentes? Com muita luta, né? É uma luta diária.
que começa por uma palavra em inglês que a gente chama de advocacy, mas que é de defesa, né? A defesa do direito, que é a incidência política. A gente começa o trabalho pela incidência política, de fazer com que os gestores invistam na proteção das crianças. O que guia o nosso trabalho é a Convenção dos Direitos da Criança, que foi aprovada em 89, mas que aqui no Brasil a gente conseguiu antecipar um artigo da Convenção. Nós conseguimos antecipar na Constituição de 88, que é o artigo 227, que diz que toda criança tem direito à proteção integral. Então, o nosso trabalho é orientado pela Convenção. No caso brasileiro, a gente conseguiu que a Convenção viesse para a Constituição e logo em seguida, em 90, o Unicef, com outras instituições, liderou um grande processo de mudança de paradigma, que foi da mudança do que era o Código de Menores, que era uma legislação muito repressiva, né, para uma legislação mais aberta, mais voltada para o aprendizado e com essa ideia da proteção, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira coisa que a gente faz é garantir a implementação tanto da Convenção como do Estatuto a partir da política pública. Depois tem todo um trabalho de apoio a programas e projetos que acontecem nos estados e nos municípios. Então, todo projeto ele é uma oportunidade de aprendizado. Então, o que a gente leva para o Brasil é aquilo que a gente recolhe como aprendizado no dia a dia, né? Então, tem vários programas e projetos que nasceram a partir dessa interação do Unicef com os parceiros locais. Então, eu posso dar como exemplo um programa recente, que é a Unidade Amiga da Primeira Infância, que é um programa que foi gestado dentro da Prefeitura de Fortaleza por uma pediatra que percebeu que a caderneta da criança, que é aquele livro onde se anota a vacina e o desenvolvimento infantil, não era adequadamente usado. Então, a partir dessa observação da doutora Vera, cria-se uma estratégia de acompanhamento e monitoramento dos parâmetros de desenvolvimento infantil. E isso se torna depois um programa nacional. Então, essa dinâmica que a gente vive, né? Implementa programas, implementa projetos, aprende com esses programas, aprende com esses projetos, leva esses programas para uma escala nacional, tenta influenciar no orçamento, forma adolescentes, forma jovens. Então, é um trabalho muito integrado que tem uma força de comunicação muito grande. Então, um dos elementos fundamentais do trabalho do Unicef é a da comunicação. E agora a gente está trabalhando muito numa nova geração de comunicação, que é comunicação para a mudança de comportamento social, por exemplo, né? Então, a comunicação tem uma força fundamental nesse processo. Então, a gente sempre está comunicando uma ideia, um direito, um projeto, uma coisa. Então, sem comunicação também a gente não anda. Bacana. Como o selo Unicef tem contribuído para o fortalecimento das políticas públicas para a infância nos municípios cearenses? Bom, o selo Unicef é um programa de certificação, mas muito mais do que um programa de certificação, ele é um programa que organiza a agenda municipal pelos direitos da infância. Então, os municípios partem da organização de um plano de ação e esse plano de ação é acompanhado por 3 anos e meio. Então, durante esse período, os municípios têm que fazer várias
entregas e alcançar resultados. Então, é um programa que força o município a colocar em prática a agenda da infância e da adolescência. Então, basicamente é isso. Então, gera uma mobilização muito grande e, nos últimos anos, a gente tem percebido uma força muito grande do selo Unicef na participação dos adolescentes. Então, cada vez mais a gente conseguiu incorporar a participação dos adolescentes no desenvolvimento do programa. Então, é um programa longo, né? São 3 anos e meio de desenvolvimento, que gera um trabalho muito intenso e mobiliza muita gente. Então, aqui no Ceará, você vai ter aproximadamente 10 mil pessoas diretamente envolvidas e trabalhando no desenvolvimento do selo Unicef nos municípios. E para finalizar, neste dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Infância, só que o Dia Mundial das Crianças é dia 20 de novembro. São datas simbólicas, mas qual a importância de refletirmos sobre os direitos das crianças todos os dias? Bom, é um elemento de comunicação, antes de mais nada, né? Então, quando você define um dia dedicado a uma causa, é uma estratégia de comunicação, fundamentalmente, né? E hoje em dia você tem não só os dias, mas os meses, né? Então, o calendário ele é todo colorido, tem um mês vermelho, amarelo, azul, dedicado a uma determinada causa. A causa da infância tem que ser uma causa cotidiana. Acho que agora na pandemia a gente talvez tenha se dado conta disso. Por exemplo, a infância, né, a primeira infância, é muito curta, né? As crianças que não tiveram acesso à educação infantil durante a pandemia perderam essa oportunidade de desenvolvimento. Claro que elas vão continuar se desenvolvendo e tudo, mas é um desenvolvimento menos rico, porque elas não tiveram a oportunidade de viver em 2020, 2021 a educação infantil, que é obrigatória. Então, crianças de 4 e 5 anos foram muito afetadas. Então, 2 anos na vida de uma pessoa significa, por exemplo, bloquear uma parte do desenvolvimento infantil. Então, o dia é muito importante, quer dizer, o tempo é um elemento central quando você discute infância e adolescência. Então, tem uma urgência, quer dizer, infância só é vivido naquele tempo. Embora você carregue as lembranças da infância por toda a vida, mas a vivência da infância acontece naquele tempo. Então, quem não viveu a educação infantil aos 4 e 5 anos, não poderá viver essa experiência, porque aos 6 anos ela entra no ensino fundamental. Então, por isso que é muito importante que a pauta da infância seja discutida ali no dia a dia, no cotidiano. Então, esses dias são dias formais, o dia da infância, o dia da criança, o dia também tem um dia dedicado ao empoderamento de meninas. Então, são dias importantes como grandes marcas para lembrar mobilizações mais específicas. Mas, no fundo, o que a gente quer é que as crianças sejam valorizadas a cada momento. E que a sociedade tenha a percepção de que esse tempo e essa vivência que acontece na infância e na adolescência não pode ser substituído em outra fase da vida. Agradecemos mais uma vez, Rui, pela sua presença. Bom, eu que agradeço, é um privilégio grande estar aqui na Unifor, estar com você. Já a gente estava falando de Dia da Infância, eu quero dar os meus parabéns antecipados para você que faz aniversário agora em comecinho de abril. Obrigado. Então, desejar muita felicidade, que seja uma carreira cheia de sucesso e um abraço na turma de vocês que fazem jornalismo, 25 anos de jornalismo na Unifor, é uma data importante. Obrigado, fico muito agradecido.
Terminamos aqui nossa entrevista especial do Newslink TV. A gente se encontra no próximo episódio.